Dando continuidade à apresentação das atividades no site, eu vou hoje entrar no item ortografia. Então, escolhendo ortografia, eu vou apresentar o SOS Ortografia, que é um material preparado para a mediação das desortografias. Então, vou lá na minha atividades, né? Já tenho ele lá em minha atividades, já entrei com o meu login, que é meu e-mail e minha senha, e aqui eu tenho todo o material disponível. Então, o primeiro é o SOS Ortografia Marcador, que é essa régua, né, que a gente tem os símbolos todos representando as dificuldades da nossa língua, e ele pode ser impresso em dois tamanhos, né? Esse é na folha A3, esse é na folha A4, que sai deste jeito. São 4 marcadores SOS Ortografia numa mesma folha. Muito bem, como nós organizamos isso? Então, esses símbolos representam as classificações da ortografia e ajudam a criança a pensar, né, na pegadinha, né, na hora da escrita. Então, aqui nós temos como representando o ninho as múltiplas representações. Okay? Som igual, letra diferente. 2 S e C cedilha, X e CH, L e U, onde eu não tenho uma pista auditiva, não tenho uma pista da regra, eu simplesmente tenho que memorizar a palavra, mas eu preciso saber sempre o que cabe naquele contexto. Por exemplo, piscina, eu tenho o som do S. O Si, ele pode ser representado pelos 2 S, pelo C, pelo SC. Então, eu tenho que, com o avançar, né, da intervenção, saber qual é a possibilidade naquele contexto para poder julgar. Aqui nós temos, falo de um jeito e escrevo do outro. Então, eu falo vassoura e escrevo vassoura. Né? Eu falo engenheiro, escrevo engenheiro. Então, há uma diferença na maneira de pensar e nas pistas que você vai usar entre cada uma dessas simbologias. Aqui a gente tem uma pista, né, tanto visual quanto auditiva. Na sequência, nós temos aqui, ó, proibido errar as regras. São as regras contextuais. Um R, 2 R's, 2 S's e um S, o uso da C cedilha, né? Ceci, Keki, Gegi, Gegi, M antes de P e B. Então, uma vez eu conhecendo a regra, eu devo usar a regra. Aqui, o símbolo da orelha, principalmente para os traços de sonoridade. Né? Então, diferenças sutis, né, entre o F e o V, P e B, né? Onde eu tenho uma pista auditiva, embora aqui sutil, para definir qual é o grafema que eu vou utilizar. Né? Vou pular isso aqui e explicar no final. E aqui nós temos o uso do acento. Então, se vocês repararem nessa imagem, eu tenho o agudo, a crase, o circunflexo, o til, não posso esquecer de pingar o i, oxítona, paroxítona, proparoxítona, toda a proparoxítona é acentuada. Então, também auxiliar a criança, né, o jovem, adulto, a lembrar de colocar o acento. E aqui é o mundo da lua. Né? Então, se eu já estou cansado de saber a regra e errei, por que eu errei? Então, mais um estímulo para a criança se autorregular. Então, a gente inicia uma intervenção com a heterorregulação. Então, eu vou regular, ensinar a criança a regular, vou utilizar um marcador externo, que é um apoio para ela trazer, né, a consciência, um pensamento relacionado, né, às dificuldades da ortografia, né, para depois ela assimilar a autorregulação. Ainda dentro do SOS Ortografia Marcador, vocês vão encontrar as folhas com as legendas. Né? Então, a explicação, né? Uma explicação aqui mais simplificada, né?
e aqui uma explicação mais detalhada. Essa explicação, essa folhinha com a legenda, ela é compartilhada com a família, com a escola, e ela vai servir de apoio para o uso, né, da reguinha aqui do marcador externo, tá? Além disso, a gente também tem o SOS marcador vazado, porque algumas crianças têm o prazer de fazer seu próprio desenho. Então, tudo isso está dentro do mesmo arquivo. Num outro tutorial, nós mostraremos as atividades preparadas e relacionadas com o uso dos símbolos ortográficos.